você está de olhos bem abertos para a corrupção e atento ao que acontece no país. Olha, eu acho que as pessoas estão mais antenadas atualmente, as redes sociais ajudam, né? A gente vê isso e consegue detectar algumas coisas, né? E fica um pouco mais atento, né? Acho que sim. Cada vez mais a gente acompanhando as notícias na TV, revista, jornal, virou uma banalidade, tá? Uma situação onde a gente não tem mais limite. Tudo que a gente imaginava, não, isso está demais, isso não existe mais. Fico observando, sim. E sempre procuro votar nas pessoas que a gente imagina, né, que vai fazer alguma coisa correta no país. Apesar de tantos escândalos, o bom é saber que a população nunca esteve tão vigilante. É o que mostram os dados do Instituto Datafolha. Segundo a pesquisa divulgada nesse domingo, a maior parte dos brasileiros acredita que a corrupção é o principal problema do país. 34% dos entrevistados apontaram esse item, seguido pela saúde, com 16%, desemprego com 10% e violência com 8%. Isso significa que as pessoas já reconheceram o tamanho do mal. Pela primeira vez na história, desde que começaram a ser feitas essas pesquisas, que o brasileiro torna como o principal problema do Brasil a corrupção. E está certo. A corrupção é a causa primordial da dificuldade com segurança, da dificuldade com saúde, da dificuldade com educação. Então, a má gestão dos recursos públicos é que causa todas as consequências maléficas. A justiça também parece mais atuante. As últimas prisões revelam isso. Na última semana, o prefeito de Macau, Reginaldo Pinto, foi preso em um desdobramento da Operação Maresia, desencadeada pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a desembargadora Zeneide Bezerra, a prisão tem o objetivo de preservar a ordem pública e a investigação criminal. A mesma desembargadora negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-governador Fernando Freire. E por isso ele permanecerá detido no quartel da PM. A magistrada afirmou não haver ilegalidade na prisão dele, réu de um processo onde chegou a ser considerado foragido da justiça. Para o Ministério Público Federal, isso mostra um maior desempenho do Poder Judiciário. Essas prisões de parlamentares, de grandes empresários, de senadores em exercício, é uma prova do amadurecimento da nossa democracia e, especialmente, do amadurecimento das nossas instituições republicanas. Na última semana, mais uma prisão no cenário político do país acabou revelando avanços na justiça brasileira, no que se refere às investigações contra a corrupção. A decisão do Supremo Tribunal Federal em prender o senador Delcídio do Amaral foi de encontro à Constituição Federal, quando prevê a imunidade parlamentar. A Constituição Federal, numa interpretação literal do dispositivo constitucional, permite que, depois de expedido o diploma de um parlamentar federal, ele só possa ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. O Supremo Tribunal Federal, nessa ocasião, ele deu uma interpretação mais dinâmica da Constituição Federal, uma interpretação mais sistêmica da Constituição Federal, para permitir a prisão, de certa forma, preventiva, de um senador, pela primeira vez na história, de um senador em exercício. A suspeita de que o líder do governo no Senado estaria obstruindo as investigações da Operação Lava Jato. Para o senador Garibaldi Alves, a prisão pode apresentar novos rumos da justiça no país. Não foi fácil para os senadores como eu se colocarem diante disso, mas eu creio que nós não podemos deixar, nessa hora, de fazer prevalecer o combate à corrupção, mesmo que isso traga algum constrangimento de natureza pessoal, como ocorreu. Esse episódio de hoje, pela manhã, da prisão do senador líder do governo, Delcídio, é um assunto muito grave. A casa agora espera a representação da própria bancada na Comissão de Ética do Senado. Se isso não acontecer, é a oposição que deve solicitar a abertura do processo contra o parlamentar. Foi uma sessão que refletiu um clima de absoluta consternação, de esvaziamento, de constrangimento, porque, na verdade, o senador Delcídio do Amaral era um senador dos mais estimados. Sim, 59, não 13, uma abstenção,
está mantida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe, com tantos escândalos descobertos, com a população mais preocupada e a justiça praticada com maior rigor, os próximos anos tragam um horizonte mais limpo e honesto para o país. A gente tem poucas pessoas cumprindo penas privativas de liberdade por crime de corrupção, porque a nossa legislação, eu repito, ela é profundamente leniente com a corrupção no país. A gente precisa atualizar esse sistema.